Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Para muitos, ele é apenas uma força misteriosa, uma energia divina, talvez um poder impessoal. Mas a verdade que as Escrituras nos mostram é muito, mas muito mais profunda. Ele é uma pessoa divina, que está ativa desde a criação do mundo, e que hoje nos guia, nos consola e nos transforma por completo. Sejam muito bem-vindos à nossa série sobre pneumatologia bíblica. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir juntos quem é o Espírito Santo, explorando a sua personalidade, a sua divindade e o seu lugar na Trindade ao lado do Pai e do Filho. Se você já se perguntou sobre a identidade do Espírito ou deseja aprofundar seu relacionamento com ele, este vídeo é para você. Vamos começar essa jornada de descoberta. Vamos direto ao ponto. Muitos de nós, talvez por falta de ensino, imaginamos o Espírito Santo como uma coisa, uma força impessoal, como o vento ou a eletricidade. Mas a Bíblia o revela de uma forma completamente diferente, como uma pessoa, com vontade, emoções e ações próprias. Isso muda tudo. Vamos olhar o que a palavra de Deus diz. Em Atos, capítulo 5, versículos 13 e 4, encontramos uma história impactante. Pedro confronta Ananias e pergunta: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? E logo em seguida, Pedro completa: você não mentiu aos homens, mas a Deus. Perceba a seriedade aqui. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Você não mente para uma força, você mente para uma pessoa. O Espírito é tratado como uma pessoa divina, que pode ser ofendida. Agora, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus, preparando seus discípulos para sua partida, faz uma promessa incrível. Ele diz que rogará ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. A palavra grega aqui é allos parakletos, que significa outro da mesma espécie. Ou seja, ele não está prometendo uma força, mas alguém como ele mesmo, Jesus, que ficaria com eles para sempre. Um Consolador é alguém que se aproxima, que conforta, que intercede. Isso é o que uma pessoa faz. Ainda em João, no capítulo 16, versículo 13, Jesus continua a descrever o ministério do Espírito. Ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Analise essas ações: guiar, falar, ouvir, anunciar. São todas ações de uma pessoa inteligente e comunicativa, não de uma energia impessoal. Portanto, o resumo é claro e transformador: o Espírito Santo não é um que, mas um quem. Ele pensa, ele sente, ele age, e o mais importante, ele se relaciona conosco. Ele não é uma mera influência, é uma presença pessoal. Entender que o Espírito Santo é uma pessoa é o primeiro passo. O segundo, igualmente fundamental, é reconhecer sua plena divindade. Ele não é um anjo, nem uma emanação inferior, ele é Deus. A Bíblia afirma isso de maneira clara e consistente. Voltemos ao início de tudo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Antes que houvesse luz, lemos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde o primeiro momento da criação, o Espírito Santo está lá, participando ativamente da obra criadora de Deus. Essa é uma prerrogativa divina. No Antigo Testamento, vemos repetidamente o Espírito agindo. Em Isaías, capítulo 63, versículo 10, lemos uma passagem triste sobre a rebelião de Israel. Eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Pense nisso. Só podemos entristecer alguém que tem sentimentos, uma pessoa. E, no contexto, o pecado de Israel é contra o próprio Deus. Entristecer o Espírito Santo é entristecer a Deus. Agora, vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nos dá uma das mais belas bênçãos da Bíblia. Conhecida como a bênção apostólica: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Veja como o Espírito Santo é colocado em perfeita igualdade com o Pai, Deus, e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essa fórmula trinitária não faria sentido se ele não fosse Deus. E, voltando a João 14, versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. O Pai envia o Espírito em nome do Filho. Isso mostra uma unidade de natureza, propósito e autoridade. Eles compartilham a mesma essência divina. A divindade do Espírito Santo não é uma doutrina inventada por homens,
é uma verdade que permeia toda a Escritura. Já estabelecemos que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é Deus. Agora, como ele se relaciona com o Pai e o Filho? A resposta está na doutrina da Trindade. O Espírito Santo não é uma figura isolada. Ele existe em comunhão eterna e perfeita com as outras duas pessoas da divindade. Essa relação é de amor, cooperação e glória mútua. Em João 15, versículo 26, Jesus explica: quando vier o Consolador, que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Observe a dinâmica. O Filho envia o Espírito, que provém do Pai, e a missão do Espírito é testemunhar sobre o Filho. Não há competição, mas uma harmonia perfeita. Jesus reforça isso em João 16, versículo 14, com uma afirmação poderosa: ele me glorificará. O ministério do Espírito Santo não é chamar atenção para si mesmo. Ele não busca os holofotes. Sua grande obra é iluminar a pessoa e a obra de Jesus Cristo para nós. É o Espírito quem nos convence do pecado, nos revela nossa necessidade de um Salvador e nos mostra a beleza de Cristo. Teólogos descrevem o Espírito Santo como laço de amor na Trindade, o vínculo de comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. E a notícia maravilhosa é que, através de Cristo, esse mesmo Espírito agora habita em nós, nos incluindo nessa comunhão divina. Ele é a ponte que nos conecta ao coração de Deus. Eu sei que tudo isso é muito profundo, e talvez você queira se aprofundar ainda mais. O conhecimento sobre o Espírito Santo é uma jornada para a vida toda. Por isso, quero deixar algumas indicações valiosas de livros que me ajudaram muito. Para um estudo que é ao mesmo tempo prático e devocional, eu recomendo O Espírito Santo, de A.W. Tozer. É um livro que incendeia o coração. Se você busca um tratado clássico, bem sistemático, procure por A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, de Rua a Torrey. É uma obra fundamental. Para entender como a igreja primitiva pensava sobre o assunto, uma leitura essencial é sobre o Espírito Santo, de Basílio de Cesareia, um dos pais da igreja. E para uma abordagem contemporânea, sólida e pastoral, eu indico O Espírito Santo, de Sinclair B. Ferguson. Muitos desses livros você encontra em boas editoras como Vida, Vida Nova, Fiel e CPAD, e alguns dos clássicos até em bibliotecas digitais de domínio público. Vale muito a pena investir tempo nessa leitura. Então, depois de tudo isso, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus conosco. Uma pessoa divina que nos consola em nossas dores, nos guia em nossas decisões e nos transforma à imagem de Cristo, dia após dia. Ele não é uma força impessoal a ser manipulada, mas alguém que deseja ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com você. E eu quero deixar um desafio para você nesta semana. Separe um tempo para ler os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Mas leia com atenção, observando cada vez que Jesus fala sobre o Consolador, o Espírito da Verdade. Deixe que a própria palavra de Deus molde o seu entendimento e aqueça o seu coração para ele. Se este conteúdo foi útil para você, se te ajudou a entender um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa, eu peço que você curta este vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreva no canal para não perder a nossa próxima aula, onde falaremos sobre a obra do Espírito na regeneração, o novo nascimento. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço, e que a comunhão do Espírito Santo seja rica e real na sua vida. Até breve!